Olá, pessoal. Hoje estamos aqui mais uma vez no nosso estúdio 12K e hoje é um dia especial aqui. Com muita alegria, estou trazendo aqui junto com o Dr. Juliano, né? Na verdade, o Dr. Juliano o trouxe aqui e eu já vou passar a bola Tudo junto para e ele. misturado. Tudo junto e misturado. Um professor que eu tenho muito apreço e que hoje ele está exercendo uma função muito importante aqui na cidade, no governo do Distrito Federal. É secretário de atendimento à comunidade. Seja bem-vindo, professor Severino Cajazeiras. É uma satisfação muito grande, Hugo, estar aqui com você, com o Juliano, aqui no Estudo K de Samambaia. Samambaia. Né? Samambaia é uma cidade por onde eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Eu ajudei praticamente assim, eu vi essa cidade crescer, nascer e crescer, porque na época eu estava na Câmara Legislativa, né? Aquela época da lei orgânica do Distrito Federal, bem naquele início dos anos 90, né? E quando o governo de então teve a brilhante ideia de trazer para cá famílias valorosas que estavam vivendo precariamente em outras regiões, de maneira vulneráveis, ou de maneira vulnerável, e essa transferência para cá, esse assentamento, essa junção de pessoas boas, deu essa bela cidade, linda e promissora cidade que é Samambaia. Vamos dar umas palmas aqui para Samambaia, maravilhosa. Samambaia. Também amo essa cidade. Juliano, seja bem-vindo novamente. Opa, mestre Hugo, mestre Cajazeira, que satisfação, cara. A gente até fica assim, tremendo, né? Porque com o Hugo e o Cajazeira aqui é uma emoção muito grande. E tocou na cidade de Samambaia, que eu tenho um carinho enorme, fui gestor de ordem lá, enfim. E estamos aqui para um bate-papo descontraído, como sempre é aqui na nossa nave, né? Na nossa nave. Vamos tocar aí, mestre Hugo. Vamos lá. Hoje nós vamos entrevistar aqui o Cajazeiras. Todo mundo conhece, mas podcast a gente quer saber um pouco mais. Primeiro me diga aí, quando você chegou aqui, quando você começou sua vida profissional em Brasília? Você é de Brasília? Conte um pouquinho. Eu sou de Cajazeiras, como o nome diz, né? Na verdade, esse nome Cajazeiras vem em homenagem à minha querida e amada cidade de Cajazeiras. E já aproveitando aqui a oportunidade, mando um grande abraço para os conterrâneos que aqui em Samambaia. E tem muitos, eu sei né? que são muitos, né? Principalmente de Cajazeiras, sim, né? Eu conheço vários. E mando esse abraço forte. Cheguei aqui no dia 1º de abril de 1974. A cidade não existia, portanto. Brasília estava apenas há 14 anos de existência, né? Exatamente. E aqui eu comecei praticamente a minha vida, porque eu vim, na época eu estava cursando a 5ª, 6ª série, por aí, lá no Colégio Estadual de Cajazeiras, e vim para cá para passear. E vi, gostei e fiquei. Logo comecei a trabalhar de empacotador. Eu gosto muito de contar uma outra historiazinha. Aqui a gente quer ouvir. Eu queria, na verdade, era ter trabalhado como cobrador de ônibus, porque a maior cidade que eu conheci foi Brasília. Eu saí de aliás, a maior cidade que eu conheci foi Cajazeiras. Eu morava na zona rural e só conhecia Cajazeiras. E saí, peguei um ônibus da Aviação Planalto, na época, com a minha mãe, meu cunhado, que morava aqui com a minha irmã. E aí viemos passear. Cheguei aqui, rapaz, que eu comecei bem na hora do rush, na rodoviária do Plano Piloto, que a rodoviária interestadual era ali, que a gente pegou aquele ônibus, assim. Eu comecei a ver ônibus e ônibus da Viplan e da Pioneiro, só tinha essas duas na época. E aí eu perguntei para meu cunhado, para onde que vai tanto ônibus? De onde vem tanto ônibus? Não, é que está na hora dos trabalhadores saírem dos seus empregos e vão para casa e tal. Primeira vez que eu ouvi falar em cidade dormitório, né? Na época as regiões administrativas ainda tinham essa pegada de ser dormitório. Hoje ela já tem essa independência, né? Essa autonomia, mas na época era muito grande. E eu vi uns menininhos da minha idade, assim, 12 para 13 anos lá como cobrador. Eu disse, e esses meninos ali? São cobradores. Eu quero ser cobrador. E aí, rapaz, no dia seguinte que eu cheguei, conversei, tinha um vizinho da minha irmã que era cobrador de ônibus. Ele disse como é que fazia. E eu peguei um ônibus circular lá no Gama e fui lá na Viplan, na garagem da Viplan. Cheguei lá, moço, eu quero ser cobrador, assim, como se fosse chegando. Aí ela disse, olha, você vai ter que fazer uma prova, você tem que ter os exames médicos,
fazer carteira, trazer carteira profissional, autorização dos seus pais, aquelas coisas lá. Aí eu não sei por isso, voltei, peguei o ônibus, tirei carteira de trabalho, tirei as fotos naquele lambe-lambe que eu tenho ainda, né, que era na hora. É bem né, romântico isso aí, tirei a foto, lá tá na minha carteira, primeira carteira profissional, e voltei lá com o atestado médico, a biografia, que tem que ter essa biografia. E aí, quando eu cheguei lá, fiz a prova, ele disse, olha, quando surgir a vaga, a gente chama você. Eu fiquei frustrado, porque eu pensei que era já na hora, né? Ah, meu amigo, eu estou esperando até hoje esse convite. E aí foi bom, porque tinha um vizinho também que era empacotador do supermercado Slavieiro, que tinha na 505 Sul, na W3, né? W3, W2 ali. E aí eu fui trabalhar lá e fiquei, rapaz, até 1976. Depois eu fui trabalhar na associação comercial. Lá eu fiquei um período, fui trabalhar numa empresa de propaganda que era de um diretor da associação comercial. Depois eu fiz concurso, que na época não era concurso público, mas era um concurso concorrido, que era uma vaga e tinham 30 concorrentes, né? Então foi um concurso para a Codevas, Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, e lá eu cresci também profissionalmente, me formei, fiz, na época, estudando no ensino médio, no Objetivo. Aí depois eu transferi, morava no Gama, né? Aí vim morar no Plano Piloto. Do Plano Piloto eu aluguei um quartinho ali na 715, 716 Sul. Ali, exato, mas não era pousada, era quarto mesmo, independente e tal. Exatamente. Ali na W3, estudei. Exatamente, eu estudei no CASEB, né? Outro dia foi reestruturado. Mando um abraço para essa geração do colégio da CASEB ali. Depois fui para o Objetivo, ensino médio, eu fiz no Objetivo, e quando eu fiz vestibular, eu fiz para Economia, Administração, Direito, Contabilidade e Medicina. Tive a honra de passar em todos eles e escolhi direito, que é a minha área, né? Professor, eu estou vendo aqui que é por isso que a comunidade se identifica com o senhor, é porque o senhor veio do trabalho, né? Isso, subiu, né, no trabalho de empacotador, a professor, advogado e hoje secretário de governo. Isso é muito legal, assim, a gente tem que valorizar muito esse trabalho do professor. Né? Até a gente trazer a baila aqui, porque muita gente olha assim, só hoje o secretário Cajazeiras, né? Então é interessante a gente trazer a história, né, do Cajazeiras aqui hoje para as pessoas realmente se identificar ainda mais. Né, e Brasília perdeu um grande cobrador que ia ser. Mas ele ganhou agora um grande secretário, né? Detalhe, né, Hugo? Eu vou aproveitar aqui e emendar aqui, já trazendo que o papo é bem descontraído, essa é a ideia aqui, né, do Toda Hora é Hora, que não é só o secretário, é o advogado, é o professor, é o gestor de ordem. Mas não dá spoiler não, não dá spoiler não. Agora eu quero saber um pouquinho a sua história na UAB. Perfeito. Então, aí me formei, né, em Direito, lá pela UDF, né, escolhi fazer Direito. Ganhei uma bolsa de estudo do então presidente da associação comercial com quem eu trabalhei, não pagava nem a matrícula, e mando aqui meu respeito, minha admiração, meu carinho pela comunidade acadêmica da UDF, por onde eu tenho um amor, um respeito muito grande. Sou professor de outras instituições, mas a UDF tem essa minha origem, que eu me formei por lá, eu tive bolsa de estudo lá, né? E então, assim, me formei. E logo eu fiz um pós-graduação, na época só exigia pós-graduação, e nesse pós-graduação eu comecei a ministrar aula de direito tributário, né? E nas questões, quando eu elaborava as provas, tudo se passava na grande metrópole de Cajazeiras, né? A cidade mais importante da Paraíba e tal. E aí foi pegando aquilo dali, e eu fui me popularizando com esse nome de Cajazeiras. E quando, devido a esse bom relacionamento que eu tinha, esse respeito que eu sempre tive pelos meus alunos, me levaram para a OAB, né? Me convidaram para ser candidato a conselheiro, fomos vitoriosos, eu fui conselheiro 2 mandatos lá na OAB, fui diretor tesoureiro por 2 mandatos, fui secretário-geral, vice-presidente, quando o Ibanez era o presidente, e depois fomos conselheiros federais da OAB, saímos de lá e viemos para o governo do Distrito Federal, né? Mas tem essa história, Hugo, da pegada mesmo da comunidade.
eu acho assim, e meu respeito, minha admiração pelas pessoas que vêm de baixo mesmo assim. Quantas oportunidades, você chega aqui numa cidade como Samambaia, outras cidades, quantos valores, quantas crianças que vivem assim, que ninguém dá o menor respeito, o menor valor, essas crianças crescem e às vezes não têm oportunidade, ou não buscam, não têm incentivo de outras pessoas, e os que sobrevivem, que sobressaem, elas têm espaço sim. Por isso é importante a luta. O sol brilha para todos, todos têm a mesma oportunidade, porque se a gente for viver eternamente em berço esplêndido, essa vitória não chega. Eu achei tudo muito normal, chegar até onde eu cheguei, e não me contento, eu quero mais, e assim, porque o homem não pode estagnar. Então, assim, porque a culpa foi do meu pai, porque ele não queria que eu estudasse, da minha mãe, do meu irmão, do meu marido, do meu filho, que eu não podia, que eu tinha que levar a criança no colégio. A história não registra os perdedores, só registra os vencedores. Você pode ver que os livros de história, ele não registra esses fatos negativos no sentido da derrota, ele só registra. Então, assim, na vitória das pessoas, é bom que se registre as vitórias. Quem saiu de baixo e chegou lá, eu sei que tem muitos, muito mais importantes do que eu, que chegaram em lugares, em postos muito mais elevados, em conhecimentos muito mais elevados do que onde eu estou. Mas eu achei muito normal ser empacotador, menor. Eu tinha um salário, enquanto que na época era 700 e poucos mil cruzeiros do salário mínimo, eu ganhava metade, 380, está lá na minha carteira de trabalho como empacotador. Eu achava o máximo aqui dali. Para mim era a vitória. Eu nem gastava esse dinheiro, porque eu ganhava o resto de gorjeta que eu levava nos carrinhos para as madames lá. E tive um registro importante, que eu fui empacotador da família do Saf Carneiro, que morava na 305 Sul, e eu levava compra para eles lá. Eles entregavam a chave do apartamento para eu levar. Eu ficava até preocupado de ter essa responsabilidade. Depois eu deixava a chave com o porteiro. E um dia, quando eu estava como candidato lá, e ele ia ser o presidente, ele fez uma reunião no apartamento dele. Quando eu cheguei, eu senti assim aquela energia, porque a gente vive muito do olfato, essa coisa assim, e eu tenho um olfato feeling, muito, né? O feeling. exatamente. Rapaz, esse cheiro aqui desse prédio, dessa quadra, ele está me transferindo para 1974, quando eu fui empacotador, e eu vinha muito nesse prédio trazer compra. Quando eu fui subindo, eu fui vendo o apartamento, eu digo, era aqui que eu trazia. E fui o secretário-geral do Saf Carneiro, para quem eu mando meu abraço de respeito e consideração. Você que foi um grande presidente da OAB. E então, assim, eu fui empacotador desse pessoal, de outras pessoas, do Gilberto Amaral, Vicente de Paulo Araújo, que foi presidente da Associação Comercial, com quem eu fui trabalhar, e tantas pessoas importantes que eu achei tudo normal. Eu só sabia uma coisa: para eu ser alguém na vida, sair de Cajazeiras, na Paraíba, para ser alguém na vida, eu tenho que estudar. E é isso aqui que eu vejo, que não é difícil. Eu sei, Hugo, eu sei, Juliano Calandi, que vocês também não são pessoas que nasceram em berço de ouro. Tudo bem, vocês nasceram na capital federal, né? Já tem um ponto positivo, né? Mas vocês são pessoas jovens, advogados, hoje gestores, né? Empreendedores também, mas vieram lá de baixo, que cresceram, que hoje tem um nome aqui na cidade de Samambaia. Vocês fazem a história aqui da cidade de Samambaia, cada um com o seu perfil profissional, cada um com esse carinho e esse respeito que vocês têm pelos amigos. É assim que eu acho que as pessoas têm a chave do sucesso. Não é com arrogância, não é se achando melhor do que as outras pessoas. Como professor, por exemplo, por que Cajazeiras, sendo professor de Direito Tributário, Pois eu quero que você sabe disso, né, Hugo? Como Como é que Cajazeiras, sendo professor de Direito Tributário, uma matéria chata, uma matéria que ninguém gosta, era sempre homenageado, paraninfo, patrono de turma, professor da aula da saudade, padrinho de turma, exatamente por causa de uma coisinha pequena, chama respeito, que está muito faltando nas pessoas. Eu respeito os meus alunos,
todos eles, aquelas pessoinhas ali que estão ali cansadas depois de um dia de trabalho, que vêm para a sala de aula sem saber, como diz a música do Cazuza, o seu futuro é duvidoso, você não sabe o que você vai fazer. E o Severino Cajazeiras, professor, respeita essas pessoas. Daí saem grandes advogados como vocês, sai até governador de estado, como o nosso querido Ibanez. Professor, eu vou contar uma coisa aqui que talvez o senhor não saiba. Sim. Professor, ele foi meu orientador de monografia, isso aí, com muito carinho que eu digo aqui, e agora eu vou contar o episódio, que se ele sabe, que eu vou contar o episódio, talvez ele não lembre, que são muitas pessoas, o senhor influencia e ajuda muitas pessoas. Eu queria deixar o meu agradecimento aqui. Certa vez eu encontrei o senhor em uma audiência, em lados opostos, e eu fiquei muito feliz pela recepção que eu tive. Lembrou de mim ali, falou, olha, meu aluno aqui, aquilo ali foi muito bom. Excelente, viu? Do trabalho. Que só convalida, corrobora as palavras que ele acabou de proferir aqui, né? Seu testemunho do respeito. É o respeito do professor, é o respeito do gestor de ordem e o respeito agora do secretário de Estado. Então, é o mesmo respeito para todos os públicos que ele está à frente. E como colega, advogado, colega ocasião, também. Assim, ele poderia muito bem, assim, devido ao posto que ele já ocupava, né, a boa reputação, poderia não ter aquele... Lembrar com como aluno e infelizmente a audiência... aconteceu comigo ao contrário. De eu encontrar um certo professor e o trato não foi legal. Então é bacana esse testemunho. Eu queria agradecer, assim, porque ele desceu ali, conversou comigo ali, lados opostos ali, a gente conversou e isso é legal na advocacia, né? Embora em lados opostos, mas o respeito e essa questão também do professor e aluno, né? Que uma hora a gente se encontra também em outras situações. Exatamente, e é por isso que é bom o respeito. Porque agora é fácil chegar para o governador Ibanez Rocha, respeitá-lo. Eu quero ver respeitar aquele jovenzinho lá, o Francisco Caputo, que foi presidente da UAB, também foi meu aluno, e era também lá na UDF, que eu nem sabia, o pai dele já era secretário-geral da UAB, quer dizer, tinha um nome, mas era meu aluno ali também. Foi presidente da UAB, hoje é conselheiro federal, é uma pessoa que já tinha um nome, na época, família, né? Que eu tinha um carinho, um respeito muito grande. Eu era jovem advogado, o pai dele era secretário-geral da UAB. Então, assim, tem tantas histórias que você não sabe. Como tem também donas de casa, empregadas domésticas, vigilantes. Essas pessoas são meus alunos, que eu tenho respeito por eles. Eu encontro, outro dia eu fui no hospital de base de Brasília, visitar um paciente, e aquela moça que fica lá na recepção, lá, pegando uma coisa, ela foi minha aluna. Eu entrei na fila, ela vem por aqui, não, deixa eu ficar na fila aqui, tá rapidinho, tal. Fui lá, disse, professor, você foi meu professor e tal. Eu abracei ela do mesmo jeito, como se ela estivesse na audiência com você. Sim, também. Isso que eu queria enaltecer. Ele me tratou ali como aluno, colega ali, a gente conversou e em eventos também, eu já encontrei o professor e ele parou lá, estava dando entrevista, foi lá e falou comigo. Isso daí testemunhar isso. Melhor pessoa não teria, não, né? O doutor Ibanez Rocha, hoje nosso governador aqui na Distrito Federal, cara, acertou demais, né? A pasta chama Secretaria de Atendimento à Comunidade. Então, a melhor pessoa não teria para colocar nessa pasta aí. Né? Perfeito. E aí eu digo o seguinte, olha, eu como professor, como vice-presidente da UAB, uma das mensagens que eu sempre dava para os jovens advogados era respeito. O respeito que você tem que ter para... Você chega no fórum, cumprimente o porteiro, o segurança que está ali, aquela moça que está limpando o chão, a moça que serve o cafezinho, o estagiário que está do outro lado do balcão, porque você também foi estagiário, com certeza. O serventuário da Justiça e Sua Excelência, o magistrado, o promotor, o membro do Ministério Público que está ali. Respeita essas pessoas que você já tem o início de um grande sucesso da sua carreira profissional. O colega que está do outro lado da mesa, numa sala de audiência, muito parecida com essa aqui, no podcast aqui, ele não é seu inimigo,
ele é seu ex-adverso naquela causa. Daqui a pouco, nós dois podemos estar aqui, ladeados aqui, na mesma audiência aqui, defendendo a mesma causa. Então, assim, é bom demais você saber exercer sua profissão com respeito, com dignidade. Eu costumo dizer assim, fazendo uma paródia de uma propaganda dos Detrans de antigamente, não faça do seu carro uma arma para a vítima não ser você. Eu digo, não faça do seu cargo uma arma para a vítima não ser você. Porque esse jovem que foi meu aluno, ele é o magistrado que eu estou fazendo audiência com ele, ele é o promotor, ele é o delegado de polícia, ele é o meu opositor naquela causa, é o advogado, é um colega professor, é um colega servidor público, é meu chefe. Meu chefe, eu tive já ex-aluno, que era meu chefe na procuradoria lá do metrô, onde eu sou oriundo, né, do metrô, é meu órgão de origem, mas em outros órgãos também. Uma vez eu fui fazer uma audiência, o juiz foi meu aluno, o membro do Ministério Público foi meu aluno, o meu colega que estava defendendo, era uma causa nossa, assim, de servidores, tinha sido meu aluno, e os dois advogados, os dois procuradores que eram do outro lado, foram meus alunos. Aí a gente comentando, o juiz falou, aí depois, quando já tinha terminado a audiência, ele falou isso, a moça que estava digitando lá, a serventuária da justiça, disse, mas não queria me meter não, mas ele não foi meu aluno, ele foi meu aluno agora, meu professor nesse semestre. E tinha os estagiários assistindo assim, eles, já que virou festa, deixa a gente falar também. Ele é nosso professor na faculdade. Quer dizer, ali naquela audiência, foi uma coisa bacana, tinha outros colegas que não eram, não tinham vínculo comigo, mas eles viram. E às vezes eles falam essa história, porque eles presenciaram. Quantas vezes você vai fazer audiência, o magistrado foi aluno do Cajazeiras, o juiz, o promotor, o delegado, mas sempre eu tratei essas pessoas com respeito. Eu nunca assim, fiquei com intimidade, porque eu sei que ali ele não é meu ex-aluno, ali ele é autoridade, ali é um magistrado. É igual assim, no governo. O governador Ibanez, ele não é meu amigo ali, ele é o meu governador, eu sou um secretário de Estado que tenho o mesmo status dos outros secretários, que às vezes nem gozam da amizade dele, mas uma coisa é certa, tem algo que é importante para os bons relacionamentos, para o casamento, para a família, para a convivência, chama-se respeito. Essa é a chave do sucesso. Em qualquer profissão, você respeitar as pessoas, os seus auxiliares, os seus assessores, os seus filhos, o seu pai, sua mãe, acima de tudo, sua família, sua esposa, seu esposo, namorada, porque às vezes a gente fica zoando com a namorada da gente, ou o namorado fica zoando com a namorada. É importante você ter isso. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Uma coisa é zoar, é brincar, outra coisa é você, na hora de falar sério, você falar sério, e você levar a vida também com alegria, com felicidade. Mas isso tudo é a porta da felicidade. Pô, Cajazeiro, você está sempre, muita gente diz, eu gosto de falar com você que você transmite paz. Sabe por quê? Porque eu vivo em paz comigo mesmo. Eu fui uma pessoa que eu tive infância normal, eu não sou coitadinho, porque eu vim lá do sítio Cachoeirinha, lá no município de Cajazeira. Não. Aquilo dali era normal, eu era uma criança feliz. Fui adolescente, trabalhei, sou feliz por isso. Só não foi cobrador, hein? Só não fui cobrador. Uma vez o entrevistador me falou assim, eu mando até um abraço aqui para ele lá, do diariodosertão.com.br, olha aí, né? Que hoje ele é o secretário de Cultura de Cajazeiras, e o Biratã Aguiar, um abraço para você, viu? Grande jornalista, agitador cultural, artista, né? O nordestino tem isso, fez né? parte até da Rede Globo, de uma novela lá, ele já era o senador lá como membro lá da novela lá, e ele me entrevistou, e contando essa história, ele disse assim, é por isso que a VASP faliu, porque se você tivesse ficado do Grupo Canhedo, não teria falido, você hoje seria um grande dirigente da VASP ou da Biplan, e não teria falido. Em termos de brincadeira,
Mas é interessante essa história, né? De você... a vida te leva a caminhos diferentes e eu sou uma pessoa muito temente a Deus. E eu sempre digo assim, que Deus nunca deixa que nada de ruim me aconteça. Porque quando não é para o meu bem, as coisas não acontecem. Então, assim, eu gosto muito dessa palavra, desse versículo da Bíblia que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, tudo ele fará. Então, assim, eu entrego nas mãos de Deus e isso aqui ajuda na qualidade de vida das pessoas. Qualidade de vida, às vezes, não é só alto salário, não. Qualidade de vida é você ser feliz com o que você faz. É você ser feliz, Juliano Calandi, sendo dirigente, um ex-dirigente da OAB, aqui de Samambaia, sendo um jovem advogado que sempre respeitou os seus colegas, seus pares, sendo um advogado, Hugo, de sucesso como você aqui em Samambaia, também empreendedor de outros ramos aí, profissionais aqui de Samambaia, seus pares aqui também, seus colegas, seus associados. Sim, eu queria até falar aqui, doutor, desculpa te interromper. Pois não? Samambaia tem mão de obra boa, viu, pessoal? Tem aqui Isso o Felipe, aí. que trabalha comigo aqui de Samambaia. Depois eu vou filmar ele aqui, a doutora Stephanie, aqui de Samambaia. Exatamente. As meninas aqui da Imobiliária Inovação também, que são nossas vizinhas aqui, são excelentes Samambaia é um profissionais. orgulho. Opa, voltamos aqui, né, mestre Hugo, mestre Cajazeiro. Toda hora é hora, não soltei um toda hora é hora hoje ainda, né, Hugo? E no retorno aqui, mestre Cajazeira, eu gostaria que vossa sumidade, que eu estou assim, tão feliz com a presença dele aqui, o que a gente sabe da vasta agenda que ele tem, justamente em prol da sociedade, né, da comunidade, né, usando essa nomenclatura de comunidade, né. Eu gostaria que o mestre Cajazeiras aqui explanasse para a gente um pouco como é que funciona essa pasta, né, Secretaria de Atendimento à Comunidade. Bom, já que nós estamos em Samambaia, né, que é realmente o símbolo da comunidade, né, daquilo que eu falei no início do podcast aqui, a Secretaria de Atendimento à Comunidade, ele veio exatamente da ideia do governador Ibanez Rocha, né, foi uma ideia... Não existia, então, né, mestre? Não é uma criação deste governo, né? Perfeito, foi uma criação do governador Ibanez Rocha. Dentro daquela linha que nós trazíamos lá na OAB, porque a OAB, ela não atende apenas a sociedade, as pessoas, os advogados, né, a advocacia. Ela atende também as pessoas da comunidade, as pessoas, porque a OAB é uma defensora da sociedade civil, não é à toa que a OAB tem a maior credibilidade junto à opinião pública em termos de sociedade civil, né? E a OAB tem essa. E quando eu era vice-presidente do Ibanez lá na OAB, uma das minhas atividades era receber os advogados, principalmente... Eu lembro disso. Que a OAB ficava naquele pedestal assim, distante, e a gente aproximou mais o advogado, principalmente o advogado de periferia, o advogado das cidades, que às vezes, uma vez, deu um testemunho que tinha medo, quando passava de ônibus, assim, que era estudante, passava de ônibus perto da OAB, ele virava a cara para o outro lado, porque ele tinha medo da OAB, por causa do exame de ordem, por causa da forma que as pessoas tratavam eles com distanciamento. Ele disse, não. Então, agora, a partir de agora, toda vez que você ouvir essas 3 letras, OAB, lembre-se, estão falando de mim, porque você, jovem advogado, você é a OAB. Você é tão importante para nós, dizia eu na época, quanto nós aqui da diretoria da OAB, os conselheiros da OAB, os presidentes de comissões da OAB. Você é a OAB. A partir de agora, você ouvir, pare, escute e diga o que estão falando de mim. Que falou da OAB, falou de você, jovem advogada, jovem advogado. Então a gente levou isso também. O Ibanez sempre teve essa pegada aí também de respeitar as pessoas. E quando ele assumiu, como ele era um outside da política, ele teve que arregaçar as mangas, pisar no barro, na lama, na poeira, e na periferia, pedir voto, ir nas comunidades, ir até onde o povo estava, e dizer, olha, eu sou Ibanez Rocha, eu sou candidato a governador do Distrito Federal.
No início ninguém acreditava, porque um advogado bem sucedido como ele era e como ele é ainda, essa coisa assim de chegar na comunidade. Mas como ele também é de uma origem humilde, lá de Corrente, do Piauí, ele morou em Brasília, ele foi o contrário, ele nasceu em Brasília e foi morar em Corrente, depois ele voltou para Brasília. Mas assim, aí ele disse, no primeiro discurso dele, dia 1º de janeiro de 2019, administradores, secretários de Estado, dirigentes de órgãos, ouçam a comunidade, atendam as pessoas, tratem as pessoas com respeito. Ele deu essa determinação, essa orientação. Ele também, obviamente, ele tinha que fazer o mesmo como governador. Mas é humanamente impossível o governador receber todas as pessoas da comunidade, atender e dar um encaminhamento do jeito que elas merecem, do jeito que elas precisam. Então, ele criou a Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade exatamente para fazer esse papel de receber, de encaminhar as demandas da comunidade. Por exemplo, como é que ela funciona? A Dona Maria, ela recebeu, por exemplo, o governador Ibanez na casa dela, lá, sentou naquele sofazinho furado na casa dela, tomou água naquele copo de extrato de tomate que ela tinha, que era o melhor que ela tinha, tomou café naquela xícarazinha sem asa, um café delicioso. Ela foi extremamente educada com ele. E aí ele veio a se eleger, mas essa Dona Maria, ela tem uma demanda, um pedido lá, que já fez para Deus o mundo. Tem um buraco na rua, que ela mora perto da casa dela, tem uma lâmpada queimada que tem já anos, e já pediu para todo mundo, ninguém atendeu. Tem um pedido de uma parada de ônibus perto da rua dela, uma linha de ônibus. Asfalto, exatamente, né, o asfalto. E aí ela tem uma demanda lá. Ninguém atendeu, o que ela faz? Ela bota a melhor roupinha que ela tem, pega 2, 3 ônibus, às vezes, dependendo do lugar onde ela mora, e vou ao Palácio do Buriti falar com o Ibanez, porque ele veio aqui, sentou no meu sofazinho aqui, e eu dei toda a atenção, agora é a vez dele fazer isso também comigo. E vai lá no Buriti, logicamente, tem todo um protocolo para você falar com um governador, não é o Ibanez, com um governador, com um dirigente desse. E essa pessoa, ela pode não ser atendida por ele, mas não vai ser atendida por um funcionário subalterno, vai ser atendida por um secretário de Estado que tem acesso aos outros secretários, que tem acesso ao próprio governador e que vai tratar com o respeito que aquela comunidade merece, aquela pessoa da comunidade merece, vai dar o encaminhamento para o pleito dela. E aí tem situações, Hugo e Juliano, que nem precisa de muita coisa, é um simples telefonema que você dá para o secretário da pasta, para o dirigente do órgão, para o administrador regional, a demanda daquela pessoa é atendida. Normalmente eu ponho no SEI, normal, oficialmente, e tem umas demandas que demandam mais tempo, que precisam de licitação, de orçamento, de estudos técnicos, e aí eu encaminho para o órgão. A nossa secretaria não é ela que executa as ações, ela faz o encaminhamento, ela trabalha em transversalidade com as demais secretarias, e aí a gente encaminha o pleito, se for da Secretaria de Obra, para a Secretaria de Obras, se for da Nova CAP, do DR, do DETRAN, da Secretaria de Educação, de Saúde, de Habitação, seja que órgão for, a gente encaminha, acompanha e dá um retorno para a pessoa, seja para dizer sim. Um adendo aqui. Eu estive também nesse governo antes de abrir o estúdio, né? Depois eu me desliguei para trabalhar aqui no estúdio. E eu estava na Secretaria de Habitação. E a gente recebia muita demanda. Então, esse é um governo que demanda. Olha, um governo que trabalha. Muita a secretaria aqui perguntava de atendimento, as perguntas da comunidade, como é que está aquela área, como é que está a regularização, e a gente tinha que responder e tinha prazo. O que eu achei interessante nesse governo é que a gente trabalha muito e assim, e ninguém fica desanimado, o pessoal trabalhando, querendo atender a comunidade mesmo. Exatamente, e é assim que tem que ser. São as pessoas da comunidade que pagam nossos salários, elas que pagam, e essas pessoas merecem o respeito. É para elas que a gente tem que dirigir, porque é fácil você tratar as pessoas que não estão precisando de você, que não estão precisando. Bem, eu quero ver aquela pessoa
Aquele líder comunitário chato, que as pessoas dizem, esse cara é chato. Para mim não tem líder comunitário chato, não tem pessoa da comunidade chata. Para mim tem demanda que não foi resolvida ainda, que precisa. Ninguém vai pedir o céu, a lua, nem as estrelas lá na secretaria. Elas vão pedir os serviços essenciais, que são obrigação do Estado. Foi para isso que o nosso governo foi eleito, foi para isso que o governador Ibanez Rocha foi eleito, foi para isso que o governador Ibanez Rocha me pôs como secretário de atendimento à comunidade, pôs os outros secretários nos seus lugares, para que tenham respeito com a população, como o governador Ibanez pediu no seu primeiro discurso de posse, lá em frente ao Palácio do Buriti. E é assim que a gente procura fazer. Eu vivo diuturnamente, manhã, tarde, noite, fim de semana, por conta da comunidade. São essas pessoas que fazem com que o nosso governo seja esse governo dinâmico, como você falou aí, esse governo que tem prazos para as coisas acontecerem, que tem cobrança. O governador ele dá muita liberdade para nós, plena liberdade, mas ele cobra também. Ele não fica monitorando, fica dizendo, faça assim, faça assado. Ele dá o comando. Cada um tem que saber, com a sua inteligência, com as suas atribuições dentro daquilo ali, o que eu vou fazer com esse poder, com esse prestígio que o governador me deu. O que eu faço dele agora? Eu vou esnobar? Eu vou empoderar-me? Eu vou ficar com esse poder para mim, para dizer que eu sou importante? Ou eu vou dividir esse poder com a comunidade? É o que eu falava também lá na sala de aula, Hugo. Não adianta você ser alguma coisa se você não divide esse ser com alguém. Não adianta você ter alguma coisa se você não divide esse ter com alguém. E quando eu falo de ter, não falo de dinheiro. É ter prestígio, é ter um cargo que você tem ali, para quê? Para fazer o bem, para você dividir com as pessoas. Aquele cargo não é seu, você está ali provisoriamente, amanhã pode ser uma dessas pessoas que você atendeu, às vezes com simpatia, com respeito, ou com arrogância, ou com prepotência, essa pessoa pode estar bem ali. Sim. Coisa melhor que tem, gente, você se colocar no lugar do próximo. Eu sempre, como professor, que eu gosto de fazer porque a melhor experiência de antropologia na sua vida é você ser professor. Você lida com pessoas das mais diversas origens e pessoas... A verdadeira diversidade social está numa sala de aula. E eu digo o seguinte, quando eu preparo uma aula, eu me sentava assim, mentalmente, na cadeira do aluno. Se eu estivesse recebendo essa aula, eu fechava mesmo o olho, como eu estou fazendo aqui. Se eu estivesse recebendo essa aula aqui, estivesse lá naquela cadeirinha que o aluno está, será que eu iria entender? Não, para aí. Eu tenho uma aula lá sobre legislação tributária, lá de normas gerais de direito tributário. Eu pesquisei 28 livros. Enquanto eu não estava satisfeito com aquela matéria ali, eu não fui para a sala de aula. Eu fiquei um final de semana, dia e noite, preparando aquela aula lá. Aí eu fui com segurança, com tranquilidade. Por quê? É assim que você tem que ser. Você tratar o aluno com respeito, você tratar a pessoa hoje, agora a gente no governo, tratar as pessoas com respeito. Para você dizer não, comunidade, isso aqui não pode, isso aqui é um absurdo. Você tá me fundamentar, né? E fundamentado da forma, né, respeitosa. Olhe no olho dela e diga, eu não posso por isso, isso, isso. Eu vou verificar, porque aí se você promete aqui dali, você fica naquela obrigação. Você fica vendendo sonhos, fica vendendo ilusão para as pessoas. E isso aqui eu não faço como secretário de atendimento à comunidade. E o Ibanez nos proíbe também, como governador, de fazer isso. Seja um governo franco, sincero, trate bem as pessoas, cobre também, comunidade, cobre isso, que é importante. Você ajuda o nosso governo a ficar cada vez melhor, a ficar mais próximo de você. É tão bom, Hugo, quando a comunidade chega com uma demanda, que ela, vamos supor assim, olha, tem uma pracinha lá que precisa ser reformada, tem o banco, tem lá uma PEC, tem lá um parquinho, que aí a gente consegue atender, porque a comunidade se sente empoderada, ela se sente pertencente àquilo ali, ela cuida mais. Aquele pleito que a comunidade levou, que foi atendido, é muito melhor do que aquela obra faraônica que foi feita, que a comunidade não estava precisando. Às vezes aquela pequena obra, aquele pequeno serviço ali,
aquela pequena demanda, Juliano, é muito mais importante para aquela comunidade do que aquela coisa gigantesca que não foi a comunidade que pediu, não é prioridade dela. Então, essa pegada de ouvir a comunidade, ouvir as pessoas, é muito importante. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Então, pessoal, essa secretaria, ela é o ouvido do povo, falando no popular, que ela ouve e encaminha para que seja executada, né, as obras e as demandas, né, que são as demandas reais da comunidade. Igual o professor falou, não adianta que a gente... a comunidade está precisando de uma escola e a gente fazer não que não precise, mas a gente fazer ali uma quadra de vôlei. Então, é o que a comunidade precisa. Eu queria mandar um abraço para o secretário Marcelo Vaz, subsecretário, para o Matheus Oliveira também, secretário de Estado. Deixar o senhor mandar um alô para eles aí, que eu trabalhei com eles, são homens de trabalho. O Matheus é um grande secretário que está realmente fazendo a diferença na área do desenvolvimento urbano e habitação aqui do Distrito Federal, juntamente com o presidente da CODAB, o Hélito, os diretores, o Palomo lá da CODAB, o Leonardo e outros também, o Marcelo. Né? Essas pessoas estão fazendo realmente, só para citar a área de habitação, né? De planejamento urbano. Você vai para a Terra Cap lá com a regularização de terrenos, com a regularização em parceria com a CODAB, Terra Cap, Banco de Brasília, CAESB, SEB, essas empresas públicas, Codeplan, que tem um papel importantíssimo nessa época de pandemia, com esses índices, com essas pesquisas, né? Ela tem um papel fundamental agora, teve um plus diferenciado agora no governo do Distrito Federal. Outras empresas, né, que foram criadas, que foram modificadas e aperfeiçoadas para atender a comunidade. Isso é muito importante. As secretarias de Estado, né, que hoje todo mundo tem esse diferencial de atender, de ir até onde o povo está, de ir aonde a comunidade está. Tem outras secretarias, todas elas, e aqui eu mando um abraço para cada um de vocês, colegas secretárias e secretários de Estado, que trabalham em parceria com a Secretaria de Atendimento à Comunidade, que trata a comunidade com o respeito que ela merece. É para você, comunidade, que o governo do Distrito Federal existe. Se não for para fazer o bem, não há razão de ser. Então, assim, comunidade em parceria com o governo. E aí eu acho interessante uma coisa. Brasília tem, como não tem Câmara de Vereadores, os líderes comunitários, eles fazem as vezes dos vereadores. Eles cobram, eles criticam, eles levam a demanda. Ontem mesmo eu recebi membros da comunidade, lideranças comunitárias do Riacho Fundo 2, que levaram demandas assim, interessantes, demandas que eu fiquei admirado como é que uma cidade do tamanho do Riacho Fundo 2 ainda não tem um banco, agência de correios, posto de gasolina. Com certeza agora já vem coisa boa para lá, hein? Com certeza. As demandas normais de falta de iluminação em determinado local, melhoria desse equipamento público, desse outro. Mas esses três aqui, eles são, assim, do dia a dia das pessoas, né? Mas nós já estamos em contato, já entrei em contato com o presidente do BRB, eles estão realmente já estudando essa possibilidade, né? E estamos encaminhando as demandas, foi ontem à tarde, passei a tarde inteira, com uma espécie de mini audiência, foram várias lideranças, né? Levando sugestões, fazendo críticas também, porque é importante, né, fazer críticas, mas levando sugestões, né? E pessoas importantíssimas, né? Você pega uma cidade como o Lago Norte, Lago Sul, Plano Piloto, Jardim Botânico, ela tem as demandas diferentes da comunidade de Riacho Fundo, da Fercal, do Vajão, do Paranoá, de São Sebastião, de Santa Maria, do Recanto das Emas, da própria Samambaia, que nós estamos. É maravilhosa. Taguatinga, Ceilândia, são demandas diferentes. Braslândia, Planaltina, Sobradinho 2, são demandas bem diferentes. E que você pega as demandas do Cruzeiro, são diferentes da do Sudoeste, octogonal ali. E assim,
Os membros da comunidade são diferentes, as formas deles tratarem são diferentes. É uma verdadeira lição de cidadania a forma como você conhece essas pessoas, a forma e como você aprende sobre a cidade, tratando essas pessoas, recebendo essas pessoas, ouvindo o que elas têm a dizer. Você não tem noção disso. E eu sempre digo, o gestor público, Juliano e o que se preze, ele tem que estender um tapete vermelho para a comunidade, porque é ela que faz com que você seja um bom gestor, um bom administrador, porque elas têm a sabedoria, elas têm a inteligência daquela cidade. Vocês aqui que moram em Samambaia, por exemplo, vocês têm a cultura. Não vê uma pessoa lá do Plano Piloto, Lago Sul, ditar normas aqui assim, tem que conhecer, porque aí não vai dar certo. Tem que ser uma pessoa que entenda e que compreenda, que fale a linguagem. Que ame a cidade. Que ame a cidade. E cada um tem esse amor pela sua cidade, pela terra Isso em que é importante, né? Ter o amor à sua cidade, cuidar, demandar, né? Porque muita gente reclama, mas não demanda, né? Exato. Não pede ali. Eu sempre oriento o pessoal a procurar a secretaria, procurar o governo, que é um governo que atende. Exatamente. Você pega uma coisa assim, você pega o Gama, Santa Maria ali, as pessoas têm um amor tão grande, até vem aquela expressão, quem ama mora no Gama. Quem ama mora no Gama. Um abraço pro pessoal do Gama aí, Gama nosso parceiro também. Assim, como as pessoas cuidam, elas têm o amor pela cidade do Gama, tudo acontece ali, eles fazem questão de levar para o Gama aquele carinho que eles têm. Você pega aqui o Núcleo Bandeirante, que tem essa história de ser a cidade pioneira, né? Candangolândia, essas cidades mais jovens aí, o Riacho Fundo 1, Águas Claras, Vicente Pires, que é uma potência aqui agora, a cidade estrutural, que é uma outra pegada bem diferente, assim. As lideranças comunitárias vieram realmente lá do chão mesmo, assim, elas conquistaram aquela cidade com sangue, suor e lágrima. E eu vi aquela cidade crescer. Então, isso não tem nada que compare a essa vastidão. Por exemplo, você pega um Parkway. Parkway é uma cidade crescendo, né? Não, e para todos os lados. Você tem que perguntar, qual é o Parkway? É o Parkway que vai para o Gama, o Parkway do aeroporto, do aeroporto, é o Parkway que vai para Goiânia, né? Quer dizer, é uma cidade para Taguatinga. É uma cidade gigantesca, né, que tem essa situação. E você pega também lá São Sebastião, Itapuã, são cidades mais Paranoá mais antiga, mas Itapuã é uma cidade nova, né? Está em consolidação também, um pouco depois de Samambaia, mas tem outras demandas diferenciadas. Esse final de semana eu sou suspeito de falar de Samambaia, porque para mim Samambaia a Samambaia já está uma metrópole, né? Porque aqui tem prédio, parece até um pouco mais muito claras, investigar muito, né? Assim, esse polo aqui de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia realmente é o Tacesa, né? Eu costumo falar que é o Tacesa, né? Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. Né? Isso aí é muito bacana. E essas comunidades aqui que fazem o Plano Piloto ser importante como é. As cidades que antigamente faziam parte do Plano Piloto, como Lago Sul, Lago Norte, as regiões administrativas, o Jardim Botânico e tal. Essas pessoas, já imaginou a bela assessoria que os administradores têm de pessoas que moram nessas cidades, que têm ideias, que têm sugestões, né? Tem arquitetos, tem juízes, promotores, advogados, engenheiros, médicos, pessoas que ajudam espontaneamente. O bom da liderança comunitária, sabe o que é? É que, às vezes, seja o líder mais bem preparado financeiramente, seja o líder menos preparado financeiramente, eles todos têm uma coisa em comum: ajudar o próximo, ajudar a comunidade em que vive. Tem pessoas tão humildes, Hugo e Juliano, que elas tiram, às vezes, o que ela não tem da casa dela para doar, para ajudar as outras pessoas daquela comunidade que precisam ainda mais do que ela. Isso aqui eu tenho, isso como história de vida, porque eu vi minha mãe fazer isso. Eu nunca esqueço de uma cena, e esses meninos eram muito amigos meus, hoje são pessoas importantes aqui em Brasília, em Goiânia, moram por lá, mas a mãe deles, às vezes, não tinha nem condição, estava grávida,
chegava lá em casa, assim, às vezes, bem na hora do almoço, e a minha mãe, eu vi minha mãe fazer isso, minha mãe pegar a comida que ela já tinha. Primeiro ela dava comida para nós, e depois ela ia comer com meu pai e tal. E aí minha mãe chegou, essa senhora, grávida, Dona Sebastiana, e minha mãe pegou, disse, já almoçou? Ela disse, não, ainda não, tal. E a minha mãe sabia da dificuldade. Minha mãe disse, olha, eu não estou com fome, você come aqui que eu ainda vou preparar, hoje eu estou sem vontade de comer. E deu. Não, mas e a senhora? Não. Aí tem 2 pessoas, né? 2 seres humanos aqui. Aí aqui só sou um, eu me viro aqui e tal. E a minha mãe deu a comida dela para essa amiga. E essa história de vida, a gente tem, é berço, é família. E não precisa você inventar a roda, você precisa ser um ser humano. É ali naqueles exemplos do dia a dia, na vivência com as pessoas, que você aprenda a ser um cidadão maior, né, e melhor. E o nordestino tem isso, né? Ele acolhe. A acolhedor, a força. A cidade, né? Foi assim, né? O incentivo, né? Você vê que a gente aqui, eu sou filho, né? Minha mãe é do Piauí, né? Da capital, né? Teresina. E eu tenho muito orgulho disso, de ter sangue nordestino nas minhas vezes, porque é um povo forte. Eu vejo minha mãe, cara. Minha mãe até se teve um câncer, né? De mama. Superou e, cara, dobrou a força dela, né? Então, assim, nós aqui, pegando até o gancho aqui das palavras aqui do secretário, então, a Brasília tem esse DNA nordestino dessa força. Então, você vê cada cidade hoje tá com sua autonomia. E muito se deve a esse acolhimento do governo. Aqui é uma questão apartidária, não estou aqui fazendo política, mas atualmente o Distrito Federal tem esse acolhimento, a gente se sente acolhido nas demandas, né? Então é isso. Eu vou aproveitar o gancho aqui também, para já aproveitando aqui o secretário, agora virar um pouco a chavinha e ir para o lado do advogado, professor, e pedir para ele assim, falar um pouco do direito tributário, né? Porque o direito tributário é muito bonito, muito lindo. Eu sou mais do criminal, do empresarial, e assim, mas ele espelhou muita gente a seguir o tributário. E o que ele fala para esses jovens advogados que querem ir para essa área tributária, que é uma área assim, bem detalhada, né? Ela é bem específica. Então, assim, tem que ter grandes referências para a pessoa se sentir ali segura, né? Falar, não, vou para o direito tributário. Então, gostaria que o secretário agora virasse a chavinha e fosse o professor e advogado tributário Severino, para deixar uma mensagem para o jovem advogado, né, que quer seguir essa área. Vamos lá, só antes dele responder aqui, porque isso aí vai dar um programa todinho para ele falar de tributário, né? A gente está aqui na reta final, mas ele vai deixar a mensagem aqui para o advogado, vai deixar aqui um preview, né? Vai deixar aqui um pouquinho para o pessoal saber o que vem pela frente aí, mas manda uma mensagem para quem quer advogar no tributário, quem está começando. O senhor foi inspiração para mim, ainda, para o Juliano também. Mas agora ajuda o pessoal que está aí na faculdade, que está querendo advogar. A gente sabe que não está fácil, mas dá uma mensagem para esse pessoal também. Mas antes já que eu citei outras regiões administrativas, eu esqueci de citar Arniqueiras e Sol Nascente, Pôr do Sol, que são as 2 mais novas. As caçulas, né? Do Distrito Federal. E eu gosto muito de ir nessas cidades aí, atendendo as demandas, né? Então, o meu abraço para você, que é um grande contribuinte de tributos, né? Já que nós vamos falar de tributos, eu costumo dizer assim, quando eu começo a aula, primeira aula minha, eu digo, bom dia, boa tarde, me apresento e digo assim, nós queremos, nós podemos, nós seremos e nós teremos. São verbos assim soltos, mas tudo que você quiser ser na sua vida, você é. Basta você querer. Se você quer, você pode. Nós queremos, nós podemos. Então, eu vou ter que trabalhar para eu poder fazer isso. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho primeiro querer estudar, querer sair de casa, querer sair daquele comodismo. Então, eu quis. Se eu quis, eu pude.
Ora, se eu pude, eu sou advogado, sou advogado tributarista, eu sou advogado civilista, criminalista, como você é. Graças a Deus, tem várias opções no direito que a carreira da advocacia pode seguir. Graças a Deus. Inclusive, nem ser advogado, né? Sim. Nem ser advogado, mas a carreira jurídica abre esse leque de oportunidade. Eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser servidor público, eu quero ser delegado, eu quero ser advogado, eu quero ser professor. E assim, o que você quer, você vai ser, basta que você queira efetivamente. E para você querer, você tem por que você quer. Você quer ter também. Então, o problema é que as pessoas querem ter antes de ser. Elas já querem começar uma carreira ganhando muito dinheiro, não é? E não é assim. Você primeiro tem que construir isso para depois você ser uma pessoa bem-sucedida, ganhar muito dinheiro, você ter o seu carro. Eu brinco assim, na época da música do Camaro amarelo, né? Então, eu quero ter o meu Camaro amarelo. Eu não quero ficar só com aquela Brasília amarela ali. Eu quero ter um Camaro amarelo, né? Agora essa música já saiu, já não é mais Camaro, agora já deve ser outras músicas, né? Mas é bacana essa coisa, né? E você, do direito tributário, você começa também, ó. Alguém aqui já pagou tributo hoje? Paguei ontem. Provavelmente. Paguei meu PVA. Provavelmente. Paguei meu PVA. Pagou ontem. E você? Rapaz, provavelmente aí deve ter pago algum de ontem para hoje já. Você pagou algum Muitos, tributo viu? hoje? Você pagou? Você também? Bom, com certeza, né? Porque ninguém vem para cá sem tomar banho, É isso aí. sem escovar os dentes, né? Sem tomar um cafezinho, né? Comer um pãozinho com manteiga. É bem maior, né, que a gente pensa. Exatamente. Se veio de ônibus, já pagou. Ó, quando você tomou banho, você já tomou banho. Nossa gasolina. 17% do ICMS na água. Esse aí o Felipe não pagou, não. Usou um desodorantezinho que é produtos cosméticos, é supérfluo, mas como é de higiene e limpeza, é mais barato, né? Então, 3% lá de IPI. Mas tem um tributo. É um desodorante, um sabonete. As alíquotas são menores, porque é um produto essencial. Como é essencial, né? Eu pego no pé dele exatamente. porque ele é meu braço direito aqui, o Filipão. Aqui. Pois é, ué. Grande Felipe. Escovou o dente, já escovou o dente lá com PIS, COFINS, CMS, IPI. E assim vai. Então, você toma um cafezinho, tem lá ICMS no pão, tem lá na manteiga. Tomou o cafezinho, também tem ICMS, já engoliu lá ICMS. Estou querendo pagar o do almoço. Veio de ônibus para cá, já pagou na tarifa 5% ou 2% de ISS, dependendo do lugar onde você esteja. E assim vai. Você, numa hora dessa, no seu dia, corre por suas veias não só sangue, mas corre tributos também. Olha aí, cara, que legal. Imposto de importação, Uma balinha, um chiclete, IPI, que seja. IOF, Imposto Territorial Rural, a possibilidade de criar imposto sobre grandes fortunas. Isso aí Juliano vai pagar. Imposto sobre transmissão. Oh, amém, glória a Deus. Né? Imposto sobre transmissão, causa morte e doação, IPVA, ICMS, PVA, IPTU, ITBI e ISS. Tá vendo Ou que seja, sabe tudo. Não, e aí, cabeça, aproveitando do ITBI, cara, que sacada boa do governo, da redução, né, de 1% do ITBI, né? Sabe, O você movimentou. Eu chegava nos cartórios para resolver, Hugo, cara, os tabeliantes, todos, cara, tá muito movimentado, porque as pessoas aproveitaram para quê? Até regularizar, Mestre Severino, aquela que tinha escritura, mas não tinha o registro porque o ITB é muito caro. Então, assim, tudo envolve mesmo direito tributário, E né? ele sabe tudo de cor. E esses fomentos são bacanas, essas reduções, né? Zerar o ICMS, reduzir o ITB. Então, tudo que está ali na competência tributária, o que o gestor pode fazer é bacana, né? Porque movimenta a economia também, né? exatamente. E nós estamos aqui no Distrito Federal, que o Distrito Federal não é Estado, não é município, e é os dois. Né? Todas as competências que o município de Cajazeiras tem, o DF tem. Todas as competências que o Estado da Paraíba tem, o Distrito Federal tem. Então, assim, enquanto que o meu querido município de Cajazeiras só pode criar 3 impostos, que é o IPTU, o ITBI e o ISS,
Enquanto que o meu querido estado da Paraíba só pode criar o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação, que é o ITCMD, o ICMS e o IPVA, o nosso querido e amado Distrito Federal pode criar esses 6, mais as taxas, né, que são comuns a esses órgãos, né? Possível contribuição de melhoria, e assim vai. Eu digo assim, no Distrito Federal, nós temos esse privilégio de ter essa competência chamada de cumulativo, que acumula as competências tributárias dos estados e dos municípios, né? E aqui também nós sediamos a capital federal. Aqui nós temos o fundo constitucional, que vem de onde vêm os recursos que pagam as forças da polícia, né? A área da saúde e da educação pública, né? Então, assim, nós temos essa boa qualidade de vida, graças a Deus, aqui no Distrito Federal, se comparado com muitas Bem outras acima da cidades, média. bem acima da média, tem um bom rendimento por causa dos serviços públicos, né, dos servidores públicos, né? Então tem uma renda per capita diferenciada também. E os outros estados têm essa competência tributária que está somente na competência privativa deles. Nós temos a chamada competência comum. E a União fica com imposto de importação, exportação, IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, IOF, que é Imposto sobre Operações, grande pra caramba esse nome, essa siglazinha simpática, IOF, Imposto sobre Operações de crédito, câmbio, seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários. São, na verdade, 5 impostos dentro dessa siglazinha. 5 hipóteses de incidência aqui dentro dessa siglazinha, né? Pequena. Tem também o imposto territorial exportação rural, também, exato, né? o imposto sobre a propriedade territorial rural, que é o ITE, e tem lá uma previsão, que tomara que nunca seja criado, né? A não ser que sejam extintos outros impostos, é o imposto sobre grandes fortunas. Porque às vezes o que é grande fortuna para você não é para mim, não é para ele, né? Se fosse para criar um imposto sobre grandes fortunas e ser tributado apenas essa situação, mas o imposto sobre grandes fortunas, a pessoa já paga vários impostos patrimoniais, como IPVA, o IPTU, o próprio ITBI, o ITCMD, o imposto de renda. Ele já tributa essa parte aqui. Fica até difícil fazer uma grande fortuna. Exatamente. Depois de você comer o pão, só Deus sabe quem foi que amassou para poupar um pouquinho, né? Comer pão com ovo, pão com manteiga. E aí você vai economizando, aí compra o seu primeiro apartamento, o seu carrinho, daqui a pouco compra mais um para alugar. E aí vem o Estado e diz, não, isso aqui é uma grande fortuna. Porque o que é grande fortuna para você pode não ser para mim. Por exemplo, eu adoro obra de arte, vamos supor. Então, um quadro que custa milhões de reais, para você pode não ser uma grande fortuna, mas para aquela outra pessoa para mim, que sou colecionador, tem uma grande fortuna. Para mim, ter um Chevette 77 já é uma grande fortuna. É uma grande fortuna, porque eu atendo a minha comunidade lá, eu sou uma liderança. Quando a minha vizinha vai ter neném que não tem carro ali para levar, eu que levo. O outro é ter uma Mercedes, um carro aí, uma Land Rover daquela, uma Porsche. Esses conceitos de grande fortuna é muito importante. E numa economia como a nossa, que tem lá os seus altos e baixos, né? Às vezes, vamos supor, se alguém estabeleceu na legislação, quando foi criado, eles apresentaram um projeto de lei, disseram assim, grande fortuna para mim, na época, era quem tem um patrimônio acima de 100 milhões de cruzeiros na época, reais. Tal. Aí vem um outro governante, vamos supor que tivesse sido aprovado, diz, não, grande fortuna agora, senão vai quebrar a economia, vamos tributar quem tem uma grande fortuna até 90 mil. Chega um outro e diz, não, até 80, até 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, aí um apartamento, uma casa, um lote para morar é uma grande fortuna. Ou seja, esse conceito de grande fortuna, ele precisa ser bem estabelecido para ser criado. Tomara que, por enquanto existem tantos outros tributos, não seja criado. Porque senão a gente vai continuar cantando aquela musiquinha que eu gosto de cantar na sala de aula.
Aí, mano, tá pensando o quê? No Brasil tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. É o ITCMD. Aí, ó, isso aí é a dica aí, pessoal. Ó, falei canta pra de novo você, aí, pra canta você de não novo esquecer. aí. Ó, aí, mano, tá pensando o quê? No Brasil tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. É o ITCMD. Aí, Falei ó. para você não esquecer. E aí segue. E de fato é isso Pessoal, mesmo, estamos né? chegando na reta final aqui, muito bom, viu, Juliano? Bom demais, Obrigado aí por cara. essa grata surpresa. Meu professor aqui, vir ao meu estúdio aqui para mim Isso aqui é uma algo honra para todos nós. Nós vamos aqui encerrando, vamos trazer as considerações finais do Juliano, depois o nosso professor aqui vai encerrar com a frase aqui para motivar a comunidade. Isso aí, pessoal. Quero agradecer aqui ao mestre Severino Cajazeira. A gente sabe da vasta agenda dele, né, em atendimento à comunidade, não só na nomenclatura que predispõe a pasta, mas da ação, né? Que a gente fala, tem que ter ação, e o mestre Severino tem, e quero agradecer ele, né? A gente está aqui nesse projeto que está já bombando aí, graças a Deus, nosso podcast, vem aí os cursos, aí deixando aí, relembrando o PJE, viu, pessoal? Vamos continuar, dar continuidade ao projeto, né, pessoal? Um feedback bacana. Te agradecer novamente, eu agradecer o Felipe, a doutora Steph, está aqui presente também o doutor Luiz, a doutora Nara Júnior, e tamo junto aí. Pois é, voltando aqui para o nosso ilustre convidado aqui, que uma satisfação. A Samambaia agradece também aqui, porque o trabalho da Secretaria de Atendimento aqui tem nos ouvido. E eu falo da Samambaia, você vê que eu puxo sardinha, porque eu deixei meu escritório lá, não desmerecendo o plano, mas eu voltei para minha origem. E não me arrependo de ter colhido frutos aqui em Samambaia, porque a Samambaia é uma cidade que só está crescendo. Maiorque. Agora eu queria que se eu falasse com a comunidade aí, mandasse a mensagem para motivar o pessoal aí, o que vem de bom aí para as cidades. Eu vi que você conhece tudo aqui, né? Andou em todo lugar, né? Eu gosto. Eu quero, primeiramente, mandar um abraço, realmente, para as lideranças comunitárias aqui dessa cidade, que ajudaram a cidade a se tornar a grande metrópole que cresce dia e noite, como é a Samambaia, né? Cidade de Samambaia. Eu quero mandar um abraço especial aqui para a Dona Divina, lá como é que é o nome do setor da Dona Divina aqui? A Dimas, né? Da Associação Moradores ali de Samambaia. Outro dia eu estive com ela lá, ela é uma grande líder comunitária que reuniu dezenas e até centenas de moradores com uma pauta em comum, você que já foi da Secretaria de Habitação, relacionados com habitação, né? E fui no Morro dos Macacos, no Morro do Sabão, na Vila das Palmeiras, que tem pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, em situação bastante precária, e é importante. Eles ficaram admirados como é que o secretário de Estado vai ali, porque essa a nossa missão, é ir aonde a comunidade apresenta a demanda, o pleito dela, as carências dela, para a gente tentar minimizar perante os outros órgãos do governo do Distrito Federal, assessorando, alinhando, trabalhando em transversalidade naquilo que é possível, né? E sempre eu ressalto aí a receptividade dos demais colegas secretários, secretárias de Estado, dirigentes de órgão, administradores regionais, por essa parceria em nome do governo Ibanez Rocha. Essas pessoas da comunidade, elas são tão merecedoras desse respeito, porque de uma cidade como essa, e aqui eu vou mandar uma mensagem exatamente para a criança, eu gosto muito de enaltecer as crianças, porque essas crianças que têm o cuidado, o carinho, o amor dos seus pais, dos seus cuidadores, dos seus professores, é daí que vêm os grandes cidadãos, as grandes lideranças, as grandes personalidades, políticos de bom perfil, honesto. A gente fala muito de honestidade. A honestidade é uma obrigação da gente, não é uma virtude, é nossa obrigação.
Mas isso aqui precisa ser ensinado para a criança, com ações dos pais, com ações dos mais velhos, como a gente diz, o respeito aos mais velhos aí. Eu sou de uma época que a gente ainda pedia bênção para a pessoa que era mais velha. Eu peço até hoje. Eu nunca fui dormir sem pedir a bênção da minha mãe, do meu pai, porque aquilo realmente você se torna um abençoado de Deus, né? Deus honra, né? Exatamente. E assim, essa bênção que Deus nos dá nos faz crescer. E jovem, adolescente, acredite em você também. Busque você mesmo crescer. Não espere que os outros façam por você. Não fique apenas esperando que alguém faça por você. Só saiba de uma coisa: todo o seu sucesso, todo o seu futuro que você espera que venha, ele já está acontecendo a partir de agora. Não é amanhã, porque a vida ela é muito rápida. Então, assim, quanto mais rápido você fizer, ainda mais a sua geração, essa geração que vem, é a geração YZ, já está lá. Tecnologia, acesso a informações rápidas, né? Exatamente. Então, assim, tudo é muito rápido. Então, se você ficar esperando que as coisas aconteçam, você não vai chegar ao ponto do seu sonho. Então, lute pelos seus sonhos, busque, sempre estudando, se aperfeiçoando, tratando as pessoas com respeito, porque as portas se abrem para você. Nós, lá na Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade, estamos à disposição de todas as 33 regiões administrativas do Distrito Federal, vocês que ajudam o governo ibanês a ser esse governo diferenciado, voltado para você, voltado para o trabalho, para a produção, para a geração de emprego e renda, que o governo, o Estado, ele não pode oferecer todas as coisas sozinho, tem que ter essa parceria dos produtores de bens, dos empresários, das empresas, para que gere mais emprego, gere mais renda e mais oportunidade para você. O que for possível, procure a gente na Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade. A gente é uma secretaria nova, nem todos sabem da existência dela, diferentemente das outras secretarias, que têm orçamento próprio, tem espaço na mídia, e a gente lá não tem. A gente conta com, e é por isso que eu agradeço a vocês por terem aberto esse espaço aqui no seu podcast, para a gente falar da parte jurídica, de comunidade, e falar também de governo, que a Secretaria de Atendimento à Comunidade existe. E lá, na Secretaria de Atendimento à Comunidade, é gente atendendo gente. O que é bom é isso, não tem robô para falar com fulano, ligue número tal, para falar com fulano, ligue tal. Lá tem número, tem um CPF. Parabéns, se você secretário. quiser anotar, se você permitir. Pode falar aqui que a gente vai colocar também. Eu quero o telefone, o WhatsApp também, que eu não assim, o WhatsApp, mas eu quero passar o número fixo. Olha isso, hein, caramba. Bacana isso. Um dia eu andando perto da Justiça Federal, vi um orelhão, fiquei feliz. Eu era daqueles que colecionava os cartãozinhos. Bacana. Exatamente. Isso. E aí, não tem acesso a gente tem o telefone fixo da secretaria. Tem o telefone fixo, mas tem também o WhatsApp também. É isso. Redes sociais também que a gente vai fornecer. Mas quem quiser anotar o telefone fixo é o 3425 4753 3425 4753 3425 4757. Portanto, são dois números, 3455 4757. Esses dois números que eu falei, ele confunde um pouco. Esses são os telefones fixos. Ainda existe aquele telefone de um ser humano atender do outro lado da linha. Olha isso é interessante. Bom, porque normalmente é robô, né, que faz isso, né? Nós digite não sei também. O quê. Eu não sei se eu vou conseguir aqui achar. Mas a gente vai colocar na tela aí pro pessoal. E depois as redes sociais aqui. O número do WhatsApp aqui é o... Deixa-me ver aqui. É o 99334 1407. Bacana. Mas a gente vai deixar também. Repete aí.
99334-1407, hein, pessoal? Ó, Esse é o WhatsApp. o WhatsApp da secretária. Caramba, que isso, hein? Que Olha, bacana, tem hein? até esse atendimento mais Caramba. célere, né? É Vou mais deixar humanitário, né? Tem o Instagram Humanizado, né? também da secretaria. E o Facebook eu também vou deixar aqui. Deixa aqui Quem com a gente quiser que a nos gente seguir vai. lá, Agora né? a gente vai publicar isso em todo lugar aqui. Que Samambaia, tiver. em todo lugar aqui do Pô, DF. você vai chegar para Pode outro preparar. planeta, lá, a eu sei nave que vai eles para estão outro preparados planeta. pra atender lá. Exatamente. Prepara que agora é a hora da comunidade, né? Então, assim, lá é gente atendendo gente, viu, pessoal? Sala 01, é sala T8, no térreo ali, à direita do Palácio Caramba, Buriti. Bem acessível às pessoas. É um gabinete simples, mas que é bastante acolhedor. E gente atendendo gente. Que sirva de exemplo, hein? Gente atendendo Que gente. sirva de exemplo. Passa a bola agora pro Juliano, que a nave é dele. Diga Só aí, Juliano. agradecendo, pessoal. Até a próxima. Tamo junto aí. Meus ex-alunos, colegas advogados, um abraço do Cajazeiras. Sejamos todas e todos muito felizes. Vamos lá. Sempre, viu? Sobe a nave, Filipão. Ah, essa nave aqui.